Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui no Natal, e a notícia não para, porque pode estar surgindo o substituto de Fabinho Soldado. A gente vai falar sobre isso. E também sobre as mensagens que os bastidores da conquista mostraram. Tem muita coisa que foi simbolizada ali e que a gente pode projetar daqui pra frente. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, já se inscreveu no canal? Então se inscreva no canal e vamos juntos. Para lá, Natal, mas a gente segue na lida aqui porque a notícia não para. Fabinho Soldado já foi, se despediu, foi muito interessante, né? O que não é nenhuma surpresa na sua postagem de despedida do Fabinho Soldado, comunicando a Fiel e também se despedindo e agradecendo ao Corinthians por tudo que aconteceu nesse período que ele esteve aqui. Muitos comentários, né, de torcedores agradecendo, alguns revoltados pela maneira como a situação aconteceu, algo que a gente previa, né, em razão do processo de fritura que ele vinha sofrendo nos bastidores, e muitos jogadores comentando e valorizando a presença do Fabinho. Você deve estar pensando, muitos de vocês, né? Ah, mas isso é normal, algo protocolar, né? Dentro de uma empresa, quando o cara sai. Mas no futebol, cara, o cara pode ficar quieto. Não tem necessidade, muitas vezes, de você ir lá. Vai ver se o Vitor Pereira, quando saiu do Corinthians, se o Roger Guedes, né, o Juliano, o Renato Augusto, eles foram lá na postagem do Vitor Pereira. Muito obrigado, professor. Não. Então, assim, eu acho também que quando há um movimento, nesse sentido, ele me parece sincero. E assim, Raniel, Hugo Souza, André Ramalho, Mateuzinho, jogadores, um dos líderes, né, alguns dos líderes desse elenco, foram lá e mostraram a sua solidariedade, né, com o que aconteceu, mas acima de tudo gratidão, né, pelo processo todo. O Hugo Souza então nem se fala, né? Acho que o Hugo é o principal símbolo, né, do Fabinho, que errou e acertou como qualquer dirigente, mas ele teve algumas questões pontuais muito importantes. O André Carrilho veio por indicação da família Dias, tá bem, mas o Hugo é uma sacada total do Fabinho. E só pelo Hugo eu acho que, cara, ele já deveria ser muito exaltado, porque ele trouxe um goleiro que está construindo uma história das mais bonitas, cara. E justamente no gol, onde o Corinthians talvez tenha o maior jogador da sua história. Então, o Fabinho, ele tem muitos serviços prestados ao Corinthians, se valorizou e vai seguir a sua vida, e a vida segue, e por isso o Osmar Stabile, né, e a cúpula da diretoria corintiana busca nesse momento um substituto. Alguém que possa assumir imediatamente, porque, vamos lá, o transfer ban ainda está em curso, mas ele está em vias de ser derrubado. A janela abre no dia 5 de janeiro. Então você precisa de um profissional já negociando. Porque não adianta esperar a janela abrir dia 5 para, deixa eu pegar o telefone. Muitos já se acomodaram, muitos já conseguiram encontrar os seus clubes e tal. Então você precisa dessa negociação antecipada, do acerto, para depois você poder registrar os jogadores. Se é que o Corinthians vai fazer grandes investimentos. Eu confesso para vocês que eu também estou muito em dúvida em relação a isso. Mas eu acho que alguma coisa será preciso, porque nós estamos falando de dois jogadores no último ano. Por mais que haja crise financeira, aí você precisa fazer nem que seja liberar alguns atletas, né? Como a gente já citou aqui, alguns com fim de contrato, outros que tem empréstimo terminando, outros que você pode emprestar e liberar folha, outros que você vende se chegar uma proposta interessante. Então, inegável, é inevitável que isso aconteça. Agora, precisa fortalecer o elenco, né? Se você quiser continuar numa toada de títulos, né? Vejam só, o Corinthians termina a temporada com 2 títulos e a torcida quer mais, a régua tá alta, o elenco é valioso, então você precisa brigar lá em cima. E para isso precisa de investimento. Quem será esse profissional? Bom, o Corinthians vem sondando, né, e contatando alguns profissionais de mercado mais recentemente. Houve o nome do Alessandro Brito, né, que está ligado ao Botafogo, que é um profissional de mercado muito competente, mas não tem interesse de sair de lá. O Botafogo não tem interesse de liberar, ele é muito caro e tal, então esse já morreu na casca. Se falou no Marcos Braz, mas eu confesso que além do Benja, eu não ouvi muita gente falar do Marcos Braz, tá? Que é um cara, digamos, que assumiu, né, essa condição, né, de um executivo. Talvez a palavra não seja melhor, né? Mas quando eu falo agressivo, no sentido de proativo, né? No sentido nível Alexandre Matos, né? O cara que vai pro front, não só no sentido de ter orçamento e contratar, mas no sentido de se expor também, de servir como escudo, de representar o departamento de futebol, de dar declarações polêmicas, de chamar o foco para si. O Marcos Braz tem esse perfil. Mas eu confesso que eu realmente não tenho informação se o Corinthians procurou o Marcos Braz. Ele tá lá no clube do Remo, conseguiu acesso pro Remo para 2026, e o Remo vai disputar a Série A com o Marcos Braz de executivo. Contratou agora recentemente o Juan Carlos Osório como técnico. E aí o Corinthians se volta para a figura de Bruno Spindel.
O Bruno Spindel é um cara mais tecnocrata, é um cara mais dos bastidores, do gabinete, que também defendeu ex-Flamengo, né, defendeu o seu clube lá quando necessário, também comprou umas brigas e tal, mas numa postura um pouco mais linear. E ele vem da gestão Eduardo Bandeira de Mello, que é, dito por muitos, né, como uma gestão que salvou a história do Flamengo. E o Spindel era um cara que participava muito do jurídico, das finanças naquela época, e na gestão Rodolfo Landim ele assume a pasta como um gerente de futebol. O homem forte era o Marcos Braz e ele era o segundo, digamos ali, né? Mas aí o Flamengo contratou o José Boto, né, um português, e tá lá vivendo a sua vida, com a sua história, com seus 2 bi de faturamento. Mas eu acho que assim, quando a gente para e pensa, né, caramba, outro cara do Flamengo, né? Muita gente pode contestar. O Fabinho Soldado veio de lá e era um gerente de scout. E olha o tamanho que virou o Fabinho Soldado no Corinthians. Muito por conta do Corinthians. Também é importante dizer isso. Muitas vezes, obviamente, veio um profissional do Flamengo que estava estruturado e tal, mas o Corinthians deu um status que o Fabinho Soldado não tinha. E posso dizer também que o Bruno Spindel terá um status que ele não tinha no Flamengo. Se ele chegar para ser o executivo da pasta, o comandante do futebol no Corinthians, ele será muito maior do que era no Flamengo, mesmo com toda a representatividade do Flamengo. E sobre ser do Flamengo, eu acho que a gente tem que se mirar nos exemplos positivos, né? A gente está falando de um clube que se organizou, de um clube de processos que são elogiados e que hoje colhe frutos. Então, bom, não tem porquê. Ah, mas o cara provavelmente é torcedor do Flamengo, é identificado com o Flamengo. Bom, Fabinho Soldado, campeão do mundo com o Inter, jogou no Fluminense, começou essa caminhada como dirigente, acho que antes do Flamengo, né, no clube do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, mas chegou no Flamengo. Então, assim, esses caras se tornam profissionais. O Rui Costa, declarado gremista, começou como um diretor de futebol estatutário no Grêmio, virou um executivo, hoje está no São Paulo. Rodrigo Caetano também começou no Grêmio, passou por Flamengo, Inter, passou pelo Inter, o Rodrigo Caetano, que surgiu no Grêmio. Hoje, seleção brasileira. Qual era o outro que eu ia citar? O próprio Paulo Pelaipe, que hoje voltou para o Grêmio, mas estava no Cruzeiro e também foi Flamengo. Surgiu no Grêmio também. O Grêmio revela bastante, né? O Cícero Souza, Palmeiras, seleção brasileira, começou no Grêmio. Então esses caras políticos, digamos assim, né, vêm de uma base, obviamente, né? Ah, sou torcedor, né? Me filio ali, sou do conselho e tal. E depois eles entendem que há um mercado remunerado em que eles apostam, estudam, se aperfeiçoam, e todos esses que eu citei são excelentes profissionais, que têm aperfeiçoamento, que têm estudo, que têm cursos, que têm formação, e é o caso do Bruno Spindel. Então, vamos aguardar, eu acho que seria uma bela contratação. A gente está falando de um cara de mercado, um cara que sabe negociar, um cara que tem a expertise jurídica, financeira e também do futebol, com ótimos contatos, para poder, quem sabe, né, reforçar o Corinthians para o ano que vem. Eu queria falar sobre outra situação. Não sei se vocês assistiram, mas vale a pena. Olha, um programinha de final de ano maravilhoso. A Corinthians TV exibiu um vídeo dos bastidores da conquista, que é cinema, rapaziada. Bate palma igual o Marcelinho Carioca, né? Aquele vídeo é muito engraçado. Rapaz, tá um calor aqui, tô suando. E essa luz na cara que não ajuda. O Marcelinho... Desculpa, gente. Um beijo pro Marcelinho. Mas foi digno de Oscar, o trabalho dos caras. Cara, maravilhoso. A trilha, então, os caras já começam com uma trilha do Fred Mercury ali, do Queen, que é já arrebatadora. As imagens, os depoimentos. Mas eu, no meu trabalho de formiguinha de jornalista, assisti esse vídeo dos bastidores com uma lupa. Para poder observar algumas situações. E tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, eu consegui entender, não aceitar, eu não retiro as críticas que eu fiz e muitos de vocês concordaram, relacionada à campanha que o time teve no Campeonato Brasileiro, que foi uma campanha muito ruim, muito abaixo, e a gente ficava se perguntando, caramba, por que esse elenco joga quando quer? Por que esse elenco não joga no Brasileirão, tá largando o Brasileirão para focar na Copa do Brasil, que a gente não sabe se vai ganhar. Repito, não é que eu aceito, mas você entende por que a motivação é diferente. E só quem está dentro do futebol consegue sentir isso. Eu, por mais que cubra o futebol há 25 anos, eu não estou lá dentro. Então a gente não tem o vestiário para poder fazer leituras até mais corretas para vocês. A gente conversa com as pessoas, a gente, né, faz as análises precisas aqui, né, necessárias, mas eu não sei o que se passa nos bastidores. Quando os bastidores são revelados, cara, o discurso do Dorival
especialmente depois, tá? Antes também, mas depois do primeiro jogo, depois do 0-0, no penúltimo treino que eles exibiram até na rede social, ele conversando com os caras, antes do penúltimo treino, antes da viagem para o Rio de Janeiro, quando ele fala assim, tá 0-0, rapaziada. Eu dizer para vocês aqui, né? Tá 0-0. Eles fizeram um jogo bom aqui, mas nós ganhamos todos os jogos fora de casa. E ele olhava no olho de cada um, todo mundo ali vidrado e tal. E isso se repetiu também no Rio de Janeiro e na pré-eleição pro jogo. Cara, eu fiquei me perguntando quando eu assisti isso, como que o Dorival iria motivar esses caras, ou o que ele teria dito para esses caras antes de Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena. Antes de Corinthians e Juventude. 3 dias antes do jogo contra o Cruzeiro, em que o Corinthians não ia mais para lugar nenhum, e o Juventude já estava rebaixado. E, cara, eu descasquei o elenco e o Dorival aqui, porque eu chamei até de desrespeito, né? Com 40 mil pessoas que foram lá no último jogo do Brasileirão, dentro de casa, e os caras tiveram aquela atuação modorrenta, né? Abaixo da crítica, né? Com o time descaracterizado e tal. Mas mesmo quando jogava com os titulares, né? Como eu citei esse jogo contra o Ceará e tal, eu fiquei me perguntando, cara, é muito difícil mesmo. Porque você tem alguns limites. Você sabe que você não vai disputar o título do Brasileiro. E você sabe que uma vaga na Libertadores, quando o grupo de cima descolou, ela viria com o 8º lugar. E o Vasco chegando na final, por exemplo, né? Daqui a pouco, não, tudo bem, aí do outro lado, se não fosse o Corinthians, seria o Cruzeiro, né? Mas aí o Cruzeiro poderia abrir uma 8ª, que é o que o São Paulo contou. O São Paulo contou com uma possibilidade ao chegar em 8º e vai disputar a Sul-Americana. Como é que você trabalha? Mas esses caras ganham muito pra isso, eu concordo. Concordo, e eu vou dizer de novo, eu não tiro a crítica. Eu acho que esses caras têm que jogar, não obviamente como se joga uma final, mas eles têm que jogar pra representar a camisa do Corinthians e pra respeitar o torcedor em todos os jogos. Mas eu consigo entender que a motivação é diferente. Não tem como. Não tem como. Com o discurso do Dorival ali, aquele discurso inflamado que ele teve, eu entendi como o porquê ele é tão bom em mata-mata. Porque esse aspecto decisivo do mata-mata, em que você usa a crítica contrária, em que você usa os analistas dizendo que o Corinthians não é o favorito, que o Cruzeiro vai ganhar, que o Vasco chegou melhor, que o Vasco joga em casa, que já tá ganha e não sei o quê. Esse discurso, ele serve pra Copa do Brasil. No Brasileiro, cara, um jogo que vale 3 pontos é difícil, cara. Então, essa foi uma coisa que eu entendi. E entendi também a importância do Dorival na competição mata-mata. Como ele conseguiu colocar na cabeça dos caras que eles iam chegar na final e que eles iam ganhar essa porra. Isso foi dito, inclusive, revelado pelo Hugo Souza e confirmado por ele nesses bastidores, que no primeiro jogo, quando o Dorival não estreou, mas esteve presente no estádio, o Corinthians tomou 4-0 do Flamengo, se eu não me engano, e ele desceu no vestiário e falou, vocês vão ganhar um título esse ano. Nós vamos chegar na final da Copa do Brasil. Então, assim, um cara que, porra, ganhou 4 títulos, 3 nos últimos 5 anos, 4 anos. 3 nos últimos 4 anos. A gente só não ganhou ano passado, que foi o Flamengo do Felipe Luiz, o resto ele ganhou, em 22, 23, 25. Ele sabe ganhar esse negócio. E aí é o que eu falei pra vocês. Vale a pena você manter o Dorival por daqui a pouco você dar uma oscilada natural, né, e tal, entendendo que os pontos corridos você não vai ganhar, mas é um cara que vai chegar nas Copas. Somado a um clube que sempre chega, a gente já falou sobre isso, o Corinthians é impressionante, mesmo nos momentos em que brigou pra não cair, ele chegou em semifinal e em finais, e aí você soma com um cara que também chega, pode dar bom. Pode dar bom, inclusive, numa Libertadores. Eu não duvido, gente. Eu não duvido. E há quem ouse duvidar. Se o Corinthians contratar 2, 3 caras, mantiver o elenco, mantiver o Dorival, não duvido, cara. A gente tá falando de uma competição mata-mata, tem uma fase de grupos, em que o Corinthians já tem 6 jogos garantidos, então não tem aquela neura da pré-Libertadores. E depois, cara, a Libertadores você vai crescendo ao longo dela. Tem uma janela do meio do ano, que modifica muita coisa. Então, assim, é a análise que a gente precisa fazer. Outras questões. Líderes muito claros, né? Muito claros. Gustavo Henrique. O Romero, que está encerrando a sua trajetória no Corinthians, mas que também pela experiência, né, tinha sempre uma palavra para representar para esses caras que são recentes até no Corinthians, né? Muitos têm 2 anos, 1 ano, 2, 3 anos. O Romero é o cara que mais entendia de Corinthians ali. Mais do que todo mundo, tá? Mais do que todo mundo. Então ele mostrava muito isso para os caras. Importante ter um cara assim no elenco. Mesmo que ele não jogasse, né? O André Ramalho em alguns poucos momentos. O Fabinho Soldado, mesmo sendo um executivo, interessante, né? Como ele era da bola. Jogador, então ele tem também o discurso, né? Ele tem também o discurso, e sempre foi um líder meio silencioso como jogador, assim, não era um cara das grandes entrevistas, mas é um cara que sabia o que dizer na hora certa, e ele detinha muita confiança do elenco com ele, então natural que ele se posicionasse ali naquele momento.
Quem mais? Porra, Hugo Souza. Cara, o Hugo parece que joga no Corinthians há 10 anos, cara. Falei do Romero, né? A sensação que eu tenho é que o Hugo entende o que é o Corinthians há décadas. Cara, a confiança desse cara é um negócio... Eu sei, eu já conversei com o Hugo, já entrevistei o Hugo, eu sei que ele tem um trabalho de mentoria muito forte, que desde que ele, né, fez essa reinvenção na carreira, mudou a vida dele, né? Mudou a vida dele. Então, o Hugo Souza, ele tem um trabalho de bastidor, de construção de carreira que é case. E a gente verifica isso. Ele se tornou um cara extremamente positivo, confiante, determinado e líder, cara. Líder. Impressionante a liderança de um cara contestado, de um moleque deslumbrado no Flamengo, né, instável, que muita gente até achou que ele fosse esse cara ainda quando ele veio pro Corinthians. Ele veio pro Corinthians muito pronto, cara. Muito pronto do que ele queria. Então o Hugo Souza, cara, ele já tá num status muito diferenciado na história do Corinthians. Juro, mesmo em pouco tempo. Mais pelo que ele faz, pelo que ele sente, pelo que ele propaga, do que pelos títulos até. Por como ele encarnou esse manto ali com ele. Então eu tô impactado, assim. Ranieri, outro cara nessa linha, a galera me zoou aí, esses dias eu li um comentário, o Ranieri sabe que você é apaixonado por ele. Pô, galera, calma aí, pô. Mas o Ranieri eu sou muito fã, né? Porque, e olha que eu, assim, às vezes ele xinga a imprensa também, né? O Ranieri às vezes se passa, né? Até vazou um corte dele no Podpah lá, de que foi... O Igão pergunta se não foi cagada, né? Aquela caneta do Memphis no Sabino no clássico contra o São Paulo. Aí o Ranieri é cagada do Sabino. O Ranieri é uma figura. Mas ele, porra, depois do título, ele foi pra cima e falou, vocês aí, continuem falando da gente, que 2026 tem mais, não sei o quê. Eu gosto desse tipo de cara, velho. Eu gosto, porque, se daqui a pouco eu criticar o time e tal, e ele vier trocar ideia comigo, a gente vai trocar ideia e ele vai trocar ideia e é isso que é legal. É isso que é legal. O Ranieri tem postura. Eu acho isso muito bacana. E aí, no final também teve o Memphis. E o Memphis merece um capítulo. Porque o Memphis tá puto com o vazamento do contrato, com o Armando Mendonça, que ainda se envolveu numa polêmica com o torcedor, aí foi responder o cara dizendo, eu dei uma Copa do Brasil pra vocês. O que você fez, mano? Quantos gols você fez, irmão? Deu assistência? Não vi você fardar lá, não vi você assinar a súmula. Os caras, eu vou te falar também, né? Meu Deus do céu, os caras perdem a oportunidade de ficar quieto. Mas é isso que o clube associativo permite, né? Esses caras crescerem, inclusive pra cima de torcedor, né? E aí, o Memphis, cara, ele tá puto com um monte de coisa, ele fez um discurso ali no final e tal, falando que era preciso acreditar em cada um deles e tudo mais. Depois ele tem alguns gritos de guerra, né? We did it, né? Nós conseguimos e tal. Mas uma coisa do Memphis me chamou a atenção. É o cara que ganha disparadamente o maior salário, é o cara que tem muitas regalias, é um jogador europeu, então com uma cultura muito diferente. Ele mesmo fala que não estava acostumado muito com esse tipo de preleção, a falar muito, mas ele falou, acho que eu preciso, porque é uma decisão, uma final, e ele também entendeu que, enfim, teve que se adaptar de alguma maneira. Mas ele fez o gol do título, tá? O abraço que o Memphis recebeu de cada jogador e funcionário, desculpa, não foi protocolar. Não foi. Eu vi muito abraço de carinho dos jogadores com ele, dele com os caras, de pessoas que trabalham ali no dia a dia, que estão presentes no bastidor, no vestiário. Até o Vini, o meu amigo que é assessor de imprensa, que chega uma hora e cumprimenta ele vai lá e cumprimenta o Vini e tal. O que eu quero dizer com isso? Quando o cara ganha muito, mas é uma perna, não resolve, fica só metendo marra, mas não te ajuda, esse cara o grupo repele. Esse cara, ele é caro e os caras ficam putos que ele ganha mais do que todo mundo. Quando esse cara resolve, quando esse cara ajuda, quando esse cara decide, quando ele faz o gol do título, irmão, vem cá que eu vou te abraçar e foda-se que você ganha isso, aquilo. É isso que funciona no futebol, gente. O cara que decide, o cara que resolve, se ele ganha mais, o parceiro dele tá se lixando. Por quê? Porque esse cara faz o outro ganhar também. O resto é campeão também por causa desse cara. Então, esqueça essa história de que, o Memphis, o grupo, não sei o quê. Enquanto ele estiver resolvendo, primeiro, ele não é caro, vai lá, ele é caro, né? Mas ele é mais barato
do que o Félix Torres, do que o Kaká, do que o Luan foi, do que muitos jogadores que recebiam baita valor para sentar no banco, para não jogar, para entrar e não resolver. O Memphis merece um capítulo. Não sei se vai ficar, mas assim, minha dúvida é, em 2026, será que o Corinthians vai se desfazer desse elenco? Será que vai contratar para agregar esse elenco e aí chegar mais forte numa Libertadores, por exemplo? Porque esse grupo está aprendendo a ser campeão. Esse grupo está aprendendo a ser campeão. E eu que critiquei muito a postura desse elenco no Brasileiro, ficou muito nítido que esses caras entenderam o que eles queriam e eles resolveram ganhar aquilo que eles queriam. E eles ganharam. Então, assim, isso é postura também. Eu posso questionar. Porra, vocês não queriam jogar aqui, mas querem jogar ali. Mas foi uma decisão deles. E foi meio que convicção deles. Não, a gente não vai jogar aqui, mas aqui a gente vai jogar. E a gente vai ganhar. E nos discursos eu percebi postura. Grupo que tá cascudo para ganhar mais. Inclusive, se isso vai acontecer, vai depender do investimento. Gente, eu tô suando porque, rapaz do céu, tá quente aqui em São Paulo, hein? O que vocês acharam de tudo isso? Agora eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, né? A qualquer momento com mais informações aqui, porque final de ano, bora trabalhar. Valeu? Até mais. Tchau. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians prepara reunião com liderança de torcidas organizadas. A diretoria do Corinthians e o presidente Osmar Stabile preparam uma reunião com as lideranças das torcidas organizadas do clube, como apurou o portal Meu Timão. O motivo da reunião seria para explicar o orçamento do Corinthians para 2026, que prevê um corte de 90 milhões de reais no futebol. Neste encontro, o presidente busca o apoio das organizadas para o entendimento em um momento delicado pelo clube deve enfrentar. A reunião estava prevista para acontecer neste fim de ano, mas devido às festas e férias, o encontro com as lideranças deve acontecer entre o fim de dezembro e o início de janeiro. Como informou o portal na última semana, os gastos com atletas e funcionários devem ser reduzidos de 505 milhões de reais em 2025 para 410 milhões de reais em 2026, o que representa uma queda de 19%. Para alcançar essa meta, o Corinthians concentra esforços sobretudo na diminuição de gastos com pessoal. No departamento de futebol, a projeção orçamentária indica a redução de 435 milhões de reais para 354 milhões de reais, o que equivale a um enxugamento médio de 6,2 milhões de reais por mês na folha de pagamentos. O último balanceio divulgado pelo clube em relação ao mês de outubro apontou uma diminuição no passivo e um aumento do prejuízo em 2025, que chegou a 204 milhões de reais. A gestão comandada por Osmar Stabile também tem adotado medidas para reduzir as despesas do clube social em 2026. Um dos exemplos é o basquete, que pode ser encerrado caso não consiga um parceiro disposto a assumir os custos da modalidade. Ao mesmo tempo, o clube acertou a renovação do patrocínio com a marca de beleza Boca Rosa para equipes do vôlei feminino. Deixe seu like no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.